E aí galera, vou ficar com o olho mais baixo aqui pra vocês verem, né? Eu olhando no olho de vocês, porque se eu levanto, entra todas as imagens que tem do outro lado e coisa. Então se eu tiver com a cabeça meio assim é por causa disso que eu gosto de olhar no olho. Então gente, esse é um vídeo que eu vou falar de alguns assuntos aqui um tanto quanto não legais, mas reais, que são fatos da realidade que eu analisei aí durante a minha vida, a minha experiência no Brasil, década de 80, 90, 2000, 2010 e agora 2020, as coisas como vem acontecendo e algumas coisas que aconteceram no Brasil que estão começando a acontecer na Inglaterra. Ou já aconteciam, mas agora estão numa velocidade maior, em uma quantidade maior, e são coisas ruins que vão fazer a Inglaterra virar o Brasil, virar um país subdesenvolvido em breve. E isso não vai acontecer só na Inglaterra, já está acontecendo na Alemanha, a França já está indo para o buraco também. Mas aí então, se você quiser ver coisas mais educativas, veja os nossos vídeos de compra de casa, a gente falando de compra de casa, veja nossos vídeos de emprego, veja tudo isso. Eu vou deixar todos aqui no card e na descrição desse vídeo, né? Porque esse vídeo vai ser um tanto quanto peso de realidade, né? E se você tem problemas em ouvir verdades e realidades, não assista esse vídeo, pode passar para outro, né? Espero que não machuque ninguém as coisas que eu vou falar aqui, porque não é pessoal com ninguém, não é preconceito com ninguém, mas sim que as pessoas têm atitudes repetitivas e repetidas em situações parecidas. O problema do mundo, os países são maravilhosos, o mundo é maravilhoso, mas as pessoas, as atitudes das pessoas estragam o mundo. E foram algumas atitudes que você vê em massa no Brasil acontecendo em grande quantidade que me fizeram sair do Brasil, né? Não só pela segurança, pela melhor educação, que foi tudo se deteriorando. E eu acho que isso está acontecendo um pouco na Inglaterra e eu vou contar alguns contextos aqui para vocês verem. Coisa simples, só que você percebe isso ao longo dos anos, né? Com experiência, que nem vou falar agora da minha história lá no Brasil. Mas então, vamos lá. Hoje, né, vocês viram aí o vídeo anterior, né? Passamos ali por um momento um tanto quanto estressante, né? Nessas horas eu até evito às vezes de eu primeiro falar com a pessoa quando eu passo algum momento de estresse, né? Eu deixo passar, porque se eu falar no ato ali na hora, talvez eu fale de uma forma mais dura, e hoje em dia o mundo é super hipersensível, né? E vocês podem ver, eu tento ser sempre ponderado aqui nos meus vídeos e tudo mais. Mas aí eu tive aqui no meu trabalho, cara, e pensando sobre, filosofando sobre algumas coisas da evolução humana, né? E comparações Brasil e Inglaterra, que é inevitável quando você mora aqui na Inglaterra. Você achar que o Brasil é pior ou melhor em algum ponto. Às vezes você vem morar pra cá, você começa a achar que o Brasil é melhor. Então, a gente tem que ver que o Brasil é um lugar maravilhoso, tem tudo pra dar certo, é um dos melhores lugares do mundo, tem tudo, tudo mesmo, né? Tem calor, tem terra boa, tem bastante vida, animais, espécies, bastante pessoas que poderiam estar agindo bem e não agem. Isso é assim no mundo inteiro, né? Inclusive em países menores como a Inglaterra. Eu sempre vou saindo, né? Tipo assim, eu nasci lá na periferia em Itapevi, minha família foi saindo. Não por causa das outras pessoas, porque tá cheio de gente pobre e tranquila, gente pobre e honesta, gente pobre e limpa, gente pobre e organizada, gente pobre e trabalhadora e que não fica vivendo de picuinha. Mas, infelizmente, às vezes governantes e tudo mais atrapalham a nossa vida dentro do país, né? E isso aconteceu no Brasil ao longo de 30 anos, né? Eu vou entrar aqui numa história para chegar no ponto que a gente chegou no vídeo passado. Da falta de respeito de vizinho, assim, coisa simples que atrapalha a vida, que gera pequenos estresses e tudo mais. Né? Uma coisa que eu reparei, cara, é que na década de 80, começo da década de 80, né, que eu sou, nasci na década de 70, tá ligado? A minha família saiu de uma extrema pobreza e depois a gente foi morar numa casa nossa, numa rua de terra, com um barranco atrás, inclusive depois o barranco caiu em cima da casa e tudo mais, destruiu a casa, perdemos tudo, mas não é esse o caso. Eu lembro que a frente da casa, cara, ela tinha uma mureta baixinha ali, 1,5 m. E com o passar dos anos, né, 80 e foi chegando década, foi 81, 82, 86, lá pro final, próximo de 87, quando o Brasil já estava virado diretas já, o Brasil começou a ter uma quantidade maior de assaltos e tudo mais, começou a ocorrer assaltos frequentes naquela área, e era uma área que hoje é periferia, em Itapevi, começava a parar a Kombi dos bandidos, assim, sei lá, uma vez a cada 2 meses, invadia as casas, roubava as coisas, agrediam as pessoas, e era uma Kombi que tava roubando gente pobre, tá ligado? E hoje em dia você vai nessa rua, ela já tá asfaltada e tal, mas você só vê grades e muros, né? Sempre muros altos. Na minha casa no Brasil é muro alto.
Uma coisa que eu prezo bastante aqui na Inglaterra é justamente a questão de ter muros baixos. Você vê a casa do vizinho, você ficar orgulhoso pelo seu vizinho conseguir as coisas, pelo seu vizinho ser limpo, organizado, né? Ter aquele cuidado, você poder admirar, não ter inveja, porque não existe inveja boa e inveja ruim, cara. Inveja é inveja. É você falar, pô, eu tenho prazer, por mais que eu não tenha uma não queira ter, às vezes por mais que tenha condições, a gente não quer ter um carrão, mas você vê um carrão e eu acho da hora, mas eu acho um gasto desnecessário para mim, porque eu fui educado, eu me autoeduquei financeiramente assim, porque minha mãe sempre teve educação financeira muito boa e meu pai não, meu pai gastava dinheiro à torta e à direita. Então, se fosse pelo exemplo, eu seguia minha mãe nesse ponto. Meu pai era muito trabalhador, era uma das pessoas que eu admiro como trabalhador assim, mas ele gastava muito e desperdiçava muito dinheiro. E aí, uma coisa que eu achei estranha, cara, é que a Inglaterra ela tá se tornando um pouco do Brasil, né? A Inglaterra, assim, quando eu morei em 2010, a gente vinha aqui, tinha muito mais casas de muro baixo, ou talvez sem muro, que nem a minha é. A minha tem os portões que vai pro fundo, da metade pra casa pra trás você tem portão, na frente você não tem nada. Só que eu percebo que quando as pessoas passam a desrespeitar a questão da propriedade privada, o espaço do outro, que nem o meu vizinho fez, quem não viu, veja o vídeo anterior que eu vou deixar aqui, e vem fazendo, as pessoas começam a pôr cercas, pôr limites, porque se eu não pôr um limite, a pessoa não consegue se autolimitar pelo óbvio. Isso acontece em tudo, né? No trabalho, no respeito às pessoas, no dia a dia. As pessoas não têm limite. E assim, a gente, se eu passo do meu limite em uma conversa, em alguma coisa, e a pessoa me fala, ali eu já sei que e a pessoa me reprime ou me fala mesmo educadamente, tranquilamente, eu vou saber que dali eu não posso passar. E uma coisa muito difícil acontecer comigo, porque eu já me privo muito de brincadeiras. Quem me conhece mesmo como Wesley do dia a dia, cara, tem gente que morre de rir com as brincadeiras que eu faço, mas hoje em dia, principalmente aqui na internet, eu não faço esse tipo de brincadeira, porque tudo é mal entendido, tudo é racismo, tudo é não sei o quê. Assim, na Inglaterra, vários lugares aqui estão começando a ter muros mais altos, mesmo que seja de cerca viva, né? Estão fazendo várias casas agora com cerca viva bem alta, para se delinear o seu espaço, porque o outro não consegue respeitar. Por mais que tenha pré-delineado no chão, né? No chão eu mostro que o espaço é meu, o vizinho começou a usar, eu deixei, comecei a dividir o espaço com ele, coloquei meu lixo lá também. Agora ele começou a usar os meus lixos, né? O meu equipamento. E eu até entendo, se ele pedisse, se ele precisasse e me avisasse mesmo depois, falar, eu tive que colocar meu lixo no seu lixo, alguma coisa do tipo. Parece ser uma coisa banal, mas nesse começo é aí que eu entro na parte que eu estava filosofando do Brasil. No Brasil, aí começou a ter aquela falta de respeito à propriedade privada, vizinhos, caía a bola no seu quintal, ele não pedia para você, ele pulava e ia invadir, pegar, né? O ladrão chegava, ele já tinha uma entrada mais fácil, né? As pessoas passaram a desrespeitar a propriedade privada do outro. E aí no Brasil começou a se delinear, né? E aí fica todo mundo cercado, envolto de muros, né? E a gente fica preso dentro da prisão causada pela própria sociedade, né? E eu não sei se isso vem do governo e tudo mais. Todo mundo fala, ah, mas o governo tem que dar exemplo. Não, o exemplo sai da sua casa, o exemplo sai da sua família, o exemplo sai da sua índole, né? Não foi, se fosse por presidentes que o Brasil teve aí, só tinha ladrão no país, tá ligado? Nos últimos 30 anos a maioria foi corrupto, ladrão e tudo mais, né? Tem as cagadas de agora que faz também. Então, quer dizer, não dá pra você usar e dizer, ah, o país é assim por causa de pessoa X, não. Cada pessoa é responsável pela sua atitude, independente do ambiente que ela viva, né? Tem gente que é pobre, que é honesto e vive no meio, às vezes, da favela lá, rodeado de traficante. E ainda assim tem que ser amigo dos traficantes, mesmo sendo ameaçado e tudo mais. E aí eu vi que na evolução a Inglaterra está se tornando um pouco do Brasil. Ela está começando a se fechar mais, demarcar mais seu território, proibir mais o outro de entrar no seu espaço sem pedir permissão. Por quê? Porque não existe o respeito, sabe? É que nem assim, eu tenho uma vaga de garagem, o cara sabe que ele não pode, por exemplo, parar na frente da minha casa, na minha calçada, o cara vai lá e para, sabe? Aí eu não consigo sair, eu tenho que ir lá chamar ele. Sendo que ele podia ter parado na frente da casa dele, né? A questão que aconteceu com o lixo e etc. Então a gente fica meio assim, né? Eu vejo, até eu falo aqui várias vezes em vídeo, pô, tem uma vaga lá que é de visitante, mas essa vaga tá ocupada por uma pessoa que tem mais carros. Legal que ela tem uma qualidade de vida melhor, uma condição de vida melhor e ela pode ter vários carros. Mas se ela tem vários carros e conseguiu comprar uma casa grande, por que não compra uma casa que tem uma garagem para não deixar os carros lá? Porque a visita chega e ela não consegue parar na vaga de visitante, porque a vaga de visitante está com carros, né, de residentes. E aí eu vejo que aí você tem que começar a demarcar mais,
pôr mais regras, pôr mais leis, ser chato, ter que ir lá falar com a pessoa. E aí quando você fala com a pessoa se dói. Sabe, eu percebi que o mundo tá ficando muito assim. E por isso, os países que são mais livres, mais abertos, acabam se tornando como países como o Brasil. Logo, logo a Inglaterra vai estar tudo fechado, porque as pessoas começou a aumentar, pelo menos em Londres, começou a aumentar bastante o número de assaltos, né, de roubos e tudo mais. Já existia, sempre existiu, mas uma quantidade muito menor, né? Acho que há 2 anos atrás Londres bateu Nova York nesse quesito, né? E já é um alerta. Então você vê que a sociedade vai mudando, mas a sociedade vai mudando, é natural? Não, não é natural não. O estilo de vida das pessoas, pelo menos das pessoas erradas, está se sobressaindo sobre o das pessoas corretas. E isso faz com que as pessoas corretas se isolem, saiam mais dos grandes centros, né? E isso é um fator que acontece no Brasil, né? A gente pode ver, por exemplo, Rua Augusta. Rua Augusta era uma rua residencial lá no passado. Aí ela virou uma rua mais comercial. Aí depois, agora virou, depois foi virando rua de restaurantes, depois de baladas, depois de prostíbulo, depois de assalto e venda de drogas e tudo mais. Ou seja, o lugar só definhou e quem tava ali saiu. Aí as pessoas, às vezes, no Brasil tem aquela crise de falar: ah, a classe média é o problema. A classe média tá sempre fugindo do problema. O cara tem uma condição melhor, ele sai. Por exemplo, eu morava lá na periferia de Itapevi. O bicho pegava, era ladrão, era assalto, era assassinato, o pau quebrando. E aí a gente falou, mano, a gente não aguenta ficar aqui, tá ligado? A gente corre muito risco aqui. Aí a gente faz um esforço pra sair, lá vender uma casa própria e foi morar. Morou em Curtiço, aí conseguiu comprar uma casa, vendeu a casa própria e foi morar numa casa da Caixa Econômica. E aí você vai morar na casa da Caixa Econômica, começa a ter problemas sociais ali, o lugar começa a piorar e você começa a sair. O Brasil começa a ter problema, eu vou e saio. Só que a Inglaterra tá começando a ter os mesmos problemas. Tá ligado? Lógico, ainda em tempo menor, porque mais ou menos o que tá acontecendo agora aqui é o que acontecia no Brasil ali na década de 80, né? Começo de 80. Ou seja, o Brasil foi piorando, mas piorou muito rápido. Tipo, em 10 anos praticamente era um milagre. A não ser que você morasse no interior, você ter muro baixo na cidade. Tem que ter muro alto para proteger o seu território, para pessoas não invadirem, não desrespeitarem o seu espaço, não entrarem, roubarem suas coisas, caso você deixe uma bicicleta jogada dentro do seu quintal. E é simples isso, é as pessoas acharem que o que é seu ela pode usar sem pedir. Já pensou, eu esqueço o meu carro aberto com a chave no contato, o vizinho vem, pega, fala, fui ali na feira, você deixou a chave no carro e eu peguei. Sabe, a gente tem que, o errado, o certo era assim, eu posso deixar o carro aberto com chave dentro, ele é meu. Se ele não é seu, você não use. Eu posso deixar meu lixo onde eu quiser, dentro do meu território, desde que ele não atrapalhe o seu, ninguém vai usar. E eu acho que a gente tá perdendo isso aqui na Inglaterra, sabe? A Inglaterra está começando a se tornar um pouquinho de Brasil ali. Vai com essa mentalidade, vai se moldando, pode proibir o outro de invadir o seu espaço, ficar ali na espiral do silêncio, se silenciando, porque a sociedade, se você falar mais grosso ou falar algumas verdades, se dói. E aí eu vejo que aqui está começando a acontecer isso. Eu acredito que aqui daqui 10, 15 anos a Inglaterra vai estar todas as casas que nem no Brasil, cheia de muro. Aí você vai olhar, você vai andar numa rua, só tem muro. Porque tá todo mundo se protegendo do outro. Porque ninguém confia mais em ninguém, porque algumas pessoas tomaram a liberdade ou excederam o seu limite de liberdade ou até fizeram maldade, que nem ladrões e tudo mais. Então, infelizmente, eu acho que o mundo está indo para um negócio pior e eu achei que com pandemia, com as pessoas ficando mais em casa, né, talvez dessem mais valor a isso. E as pessoas não, começam assim, ah, eu posso fazer o que eu quiser. Abriu aí, agora posso tomar conta de tudo. Então é isso, galera, é mais ou menos isso. A gente vê que o Brasil na década de 80 ele tinha uma liberdade, talvez antes tivesse uma liberdade maior, as casas fossem mais as vilas, né? Eu lembro que tinha sociedade Amigos do Bairro, onde os vizinhos se encontravam num negocinho ali no canto, um salãozinho no bairro para fazer o aniversário de seus filhos e tudo mais. Isso tudo foi acabando. Depois começaram a ir bandidos nesses lugares e roubar as pessoas enquanto estavam fazendo a festinha de aniversário do filho. E aí tudo isso foi acabando, os muros foram subindo, as pessoas foram se aprisionando para se proteger do próximo sem saber quem é esse próximo. Porque a gente não sabe, você vê, eu comprei justamente uma casa separada de todas para eu não ter problema com o vizinho, não incomodar os vizinhos e não ser incomodados por algumas situações que podem acontecer às vezes cotidiano. O vizinho tá dando uma festa, você tá num dia ruim, você não quer nem ter muito contato e aí você tá lá mais separado no seu espaço. Eu sou bem assim, ficar no meu quadrado, né? E eu me aproximo de várias pessoas, mas estou sempre moderado. E eu vejo que algumas pessoas passam do nível de liberdade com você, mas não são pessoas que têm o mínimo de liberdade com você. São pessoas que às vezes não têm liberdade nenhuma com você, nem te conhecem e ultrapassam o limite, né,
de respeito, de liberdade com a gente. Infelizmente, cara. Porque assim, é simples. Se você chegar e falar, tudo que você falar vai ser resolvido. Se eu precisar de alguma coisa de um vizinho que eu não conheço, eu vou lá e aviso, vou lá e falo, vou lá e peço se necessário. Mas quando não existe a comunicação ou falhas muito grandes na comunicação, a gente acaba meio que se perdendo, né? E as pessoas se perdendo e gerando uma situação totalmente desagradável. Eu espero aí que as pessoas entendam o contexto, é mais também um desabafo, tá ligado? Aconteceram várias coisas aí nos últimos meses, né? Não só comigo, com todo mundo. Acho que essa questão da pandemia afeta um pouco todo mundo, né? A indignação com algumas coisas que acontecem e tudo mais. E as coisas que acontecem pessoal de cada um, né? Não vou ficar entrando em todos os detalhes do que tem acontecido comigo, mas todo mundo tem ideia, porque cada um tem o seu problema. Então, assim, é mais um desabafo e você entender que é normal e a vida aqui na Inglaterra não é o paraíso que muitos moldam, né? Que tudo acontece do jeito que eu quero, na hora que eu quero, por mais que não aconteça e você fale que está acontecendo. Espero que vocês tenham entendido a questão aí de criando muros, né? Em breve, provavelmente a Inglaterra vai estar criando muros porque ela precisa demarcar mais cada pessoa seu espaço, porque as outras pessoas não perdem um pouco o respeito, perdem um pouco a noção do espaço do outro. O que eu falo é espaço de propriedade privada mesmo. Infelizmente isso vai acontecendo, né? E é triste ver que um país que nem a Inglaterra está começando a se tornar um Brasil e talvez daqui 20 ou 30 anos esteja igual ao Brasil, onde todo mundo se isola, todo mundo tem medo de tudo, de todos e criminalidade está acontecendo. E isso eu acho que tem muito a ver com questões sociais, né? Da atitude de cada pessoa, não é governante que muda ou melhora o país, sabe? Tipo, eles ajudam, eles têm que administrar o dinheiro e distribuir para o lugar certo, mas ninguém é exemplo para ninguém. O seu exemplo está dentro de você, dentro da sua ética, da sua moral, do seu respeito ao próximo e tudo mais. Porque eu vejo muita gente falando de respeito ao próximo, principalmente agora em época de pandemia, e na verdade não acontece. Não acontece, infelizmente.